pedimos ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Temos te louvado e agradecido teu santo nome. Somos uma igreja pequena, de numeração pequena, Senhor. Mas o Senhor disse que uma alma vale mais que 10.000 mundos. Senhor, são filhos do Senhor. E nós queremos sair daqui, Senhor, melhores filhos. Ajuda-nos, que a palavra fale aos nossos corações, fale ao meu coração. Usa o pregador, derrama o Santo teu Espírito Santo, ao qual, sem ele, nós nada podemos fazer. É o que eu te peço, suplico em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Vamos ficar de pé, ler a Escritura. Está no livro. Malaquias, terceiro, versículo 6. Nós ainda vamos continuar, que não terminamos a mensagem. Deus estava trabalhando de uma maneira inesperada. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Somente até aqui onde o profeta abriu. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da palavra. Vamos nos assentar. O Deus imutável. Nós devemos compreender a maneira que Deus trabalha conosco. Nós devemos entender e saber como que Deus responde às nossas orações. Um filho mimado, um filho a qual o pai dá tudo para ele, um filho a qual não existe limitações, que a criança não sabe o que é a palavra não, e que ele não aceita o não de seus pais, essa criança futuramente vai ter trabalho. Vai crescer, ser uma criança ansiosa ou ociosa, e querendo tudo, e lá na frente ela vai entender que ela não vai ter tudo do jeito que quer. Que ela vai se tornar independente um dia e ela não vai ser moldada para encarar os fatos da vida. Não é certo um pai querer agradar o filho em tudo, não é certo. Não é certo um pai querer dar tudo para o filho e não colocar limitações. Por mais que são filhos nossos, por mais que nós amamos, um filho não deve ter tudo que quer, na hora que quer, e fazer tudo que quer, como bem quer. Porque o nosso Deus não trata nós assim. Vocês vão entender que Deus não faz isso. Às vezes queremos algo, e Deus não nos dá na hora que nós queremos. Às vezes queremos uma caminhonete e Deus nos dá uma carroça. Às vezes queremos uma mansão e Deus nos dá uma casinha. Você já imaginou se Deus desse tudo para nós? Ele pode dar tudo para nós, do bom, do melhor, vamos dizer assim. Nós seríamos pessoas mal agradecidas, nós seríamos pessoas folgadas, e isso é o que tem gerado nesse tempo filhos mal agradecidos, filhos folgados, que não gostam de trabalhar para conquistar, quando o pai dá tudo para eles. Se nós olhar a criação dos antigos,
por mais que, como o Mombrana disse, que levou tanta surra do pai dele, e a maioria não merecida, o Mombrana disse que ele é grato por cada uma daquelas surras, porque aquilo moldou o caráter do Mombrana. Né? E eu também levei muita surra da minha avó, a maioria delas não merecidas. Não merecidas. Mas agradeço por cada surra também. Porque não cresci uma planta de estufa. Né? Mombrana fala que os filhos daquele tempo, daquela geração, eram rapazes, homens frouxos, que não aguentavam carregar peso, como frango de granja. Então tudo isso é uma criação, quando o pai parece que tenta ajudar o filho, mas acaba prejudicando quando diz sim, sim, sim para tudo. Deus não faz assim conosco. Deus não faz. Então nós vamos entender através dessa mensagem como que Deus trabalha conosco. Ele não responde no nosso tempo, Ele não faz da maneira que nós quer, e nem no local que nós quer. Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele sabe, se Ele responder da maneira que nós quer, no tempo que nós quer, da maneira que nós quer, dar tudo que nós quer, nós vamos entrar em problema. Nós vamos entrar em problema. Chegará um ponto que essa criança mimada chegar a pedir uma faca para sua mãe, para o seu pai, e ele permitirá que essa faca ela possa pegar e pode se machucar. E o profeta disse: você ama o seu filho, você não dará essa faca para ele, porque você sabe que vai se cortar. Né? Nós vamos continuar, né? Continuar. Mas no lado espiritual, irmãos, no lado espiritual, nós vamos perceber o quanto de crentes mimados tem na mensagem. Quantos crentes mimados? É uma geração de crentes como frango de granja. Uma criança, quando ela é mimada, se você receber um não do pai, ela chora, berra. Eu não sei se vocês já viram, criança, aquelas crianças tão mimadas, eu sei que nenhuma de vocês são mimadas. Que se joga no chão e bate a perna e a mãozinha assim, ó. Já viram essa cena, né? Aquela já vai ao extremo, né? Graças a Deus, o Felipe nunca foi mimado. Amado, mas não mimado. E eu ia falar algo que eu acabei esquecendo. Bom, depois eu lembro. Moisés desceu ao Egito. Ou estava no Egito, melhor dizendo. Ele nasceu lá, uma criança correta. Seus pais viam que ele era, e eles não temiam o decreto do rei. Então, quando Moisés, ensinado por sua mãe, que boa professora, sua própria mãe, e podia contar-lhe suas histórias. Moisés, você é meu filho, mas você nasceu com um propósito. Nasceu com um propósito. O profeta, ele vai dizer, e ele diz isso em todas as mensagens, que todos nós nascemos com um propósito. Nós temos que descobrir qual é este propósito. E Deus te usará algum dia para libertar Israel, a mãe de Moisés, dizendo para Moisés. Bom, depois da morte da sua preciosa mãe, então eu suponho que Moisés se tornou um grande governador, o próximo faraó. Ele era herdeiro do trono, e então um dia ele se compadeceu de seus irmãos. Um sentimento, às vezes por algo, mesmo que soframos, temos que agir da maneira de Deus para fazer o trabalho corretamente, certo.
Deus tem misericórdia de todos os famintos, dos que sofrem, de toda classe de organização para alimentar os famintos e coisa. Eu creio que é uma grande coisa, maravilhosa, mas ainda assim o verdadeiro trabalho do Evangelho é este, é levar o Evangelho. Eu voltei um pouquinho atrás, para vocês tentarem relembrar. Agora, nós descobrimos que depois ele se deu conta que era um fracassado em suas próprias obras. Porque ele era um homem inteligente, um homem militar, um homem de guerra, um homem que liderava um exército e um homem que vencia a batalha, Moisés era. Ele fazia coleção de troféus de batalha. Ele se deu conta que era um fracassado. Então ele fugiu de suas obrigações e foi para o deserto e ficou lá por 40 anos. 40 anos. Ele achou que ele podia fazer da maneira que ele entendia, que era matar. Chegou a matar um egípcio, quando aquele estava enforcando um dos seus irmãos. Mas ele se viu que não deu certo. Então ele foi para o deserto, fugiu das suas obrigações, porque por si mesmo ele viu que ele fracassou. Isso é uma coisa difícil, irmão? Isso é uma coisa difícil. A gente buscar a vontade perfeita de Deus é uma coisa difícil. Porque se nós paramos, nós se tornamos devedores, porque não fazemos. Nos encontramos negligenciadores. E se fazemos para Deus algo que não é da sua vontade, fracassamos também como Moisés. É difícil nós compreender a vontade de Deus. Por isso que há a necessidade de buscar a perfeita vontade de Deus. Eu vejo muitos fazendo muitas coisas fora da vontade de Deus. A maioria na vontade permissiva. A coisa estranha é que, com um chamado de Deus em sua vida, eu imagino que Moisés nunca seria capaz de fugir disso, nunca seria capaz. E pode haver pessoas aqui nessa noite, o profeta diz, pode haver pessoas aqui nessa noite que têm buscado o Espírito Santo por anos. Por anos. E você simplesmente diz, bem, eu não sei, eu deveria recebê-lo. E você nunca estarão satisfeitos até que o façam. Porque vocês foram feitos para recebê-lo, o Espírito Santo. E agora vocês devem fazer com que isto seja a primeira coisa em suas vidas, receber o Espírito Santo. Isso deveria ser para nós o nosso alvo. Aí você pode até perguntar, mas eu não tenho o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo em proporção, em porções. Né? Lembro de pastor Jaunito fazer uma ilustração perfeita, dizendo que o Espírito Santo é como uma torneira. Se você abre só um pouquinho, pinga. Se eu abrir mais um pouquinho aqui, vai soltar um fiozinho de água. Mas se você abrir tudo, vai inundar. Então, você tem a maneira que você pede, clama por isso. O profeta, ele diz em outras mensagens que Deus está mais ansioso para te dar o Espírito Santo que nós para recebermos. Muitas das vezes nós recebemos uma pequena porção e ficamos satisfeitos com aquilo, mas aquilo ainda não é tudo. Nós devemos nos encher até transbordar o copo. Às vezes você tem mais dessa quantidade, então você tem que encher o copo.
E a coisa vai mais além, porque o Mombrana diz que depois de receber o Espírito Santo, nós precisamos da adoção. Já pensou que a coisa é profunda, irmão? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ah, eu estou cheio com o Espírito Santo. Eu estou bem religioso, sim, mas ainda isso não te salva. E isso demorou a entrar em minha mente, como que ser cheio com o Espírito Santo, ainda eu posso estar no inferno? E o profeta diz isso várias vezes, que você ainda cheio com o Espírito Santo, você ainda vai para o inferno. Porque nós temos que pular para mais uma etapa, que é adoção. Falar em lugar do Pai. Ser aprovado como filho. Parou por aí? Não para por aí ainda. Aí tem a última etapa, que é Cristo em vós. Que realmente é a deidade de Cristo habitando em você. Porque o batismo do Espírito Santo, a denominação também tem. Em uma pequena porção, mas também tem. Coisa tremenda, né, irmãos? Então o profeta diz: vocês devem fazer com que isso seja a primeira coisa em suas vidas. Então devo eu buscar sempre, Senhor, dá-me mais. Agora nós que estamos com a revelação da palavra, nós temos que compreender que nós só pararemos de clamar por Ele só na transformação. Até lá ainda nós vamos ter lutas, até lá nós vamos ter decepções, até lá você vai olhar para quem você acha que é um exemplo, vai ver falhas, vai ver defeito, uns vai cair à sua direita, à sua esquerda, e você deve permanecer no alvo, senão pode ser o próximo a cair. Como eu vi, não lembro se pastor que veio semana com destaque, e dizendo, todos estão supostos a cair, todos. Só na transformação, só quando nossos corpos forem redimidos na transformação, aí nós vamos bater na parede do lado de lá e nós vamos atravessar. Só aí. Jesus. Agora olhe para Moisés. Moisés, este grande velho pastor de ovelha. Ele já tinha 80 anos. Ele tinha 40 anos antes que tomasse sua posição por Deus. Então ele apacentava a ovelha. E penso que ele ficou 40 anos no deserto. Ele estava ficando um homem velho, talvez com bigode grisalho, os cabelos compridos, grisalho, e ali estava ele, não na igreja, ele estava sobre o Monte Horebe, e Deus não desceu através de um sermão, mas em uma sarça ardente. Veja, em uma hora inesperada, em um lugar inesperado, e de uma maneira inesperada, Deus apareceu para ele. Ah, mas se Moisés fosse um filhinho da mamãe. Não, mas eu quero isso, eu quero hoje, eu quero dessa forma. Não, eu quero. E se Moisés não fosse um filho mimado? Eu lembro do irmão Gabriel, não o nosso Gabriel, o irmão Gabriel, que o profeta fez menção. Ele não queria ter nada com a igreja, ele não queria ter nada, dizia que aquele povo é cheio de fraqueza, aquele povo é um povo falador, só o pastor que eu respeito muito. E ele não enxergava direito, e ele foi para uma caçada, e ali então ele caçou vários coelhos, e aí com aquele monte de coelho, que daí para uns 15 dias de alimento na casa dele,
ele vê o sol se pondo e ali ele tem uma experiência com Deus. Você vê, irmão? Ele tem uma experiência com Deus na caçada. Na caçada. Ali então, desceu algo. Agora o irmão Branham dizia para ele: Gabi, se converte, Gabi, Jesus está voltando. O pastor chamava para a igreja, ele não ia. Mas eu creio que ele era um homem que respeitava o irmão Branham, porque o irmão Branham caçava com ele. Bom, ele teve uma experiência com Deus. E ele pensou: meu Deus, o Senhor é tão bom para comigo, eu jamais conseguiria atirar em um só desse coelho, tanto coelho que o Senhor me ajudou a pegar para sustentar minha família. E o sol está se pondo, um dia também eu vou me pôr, e o que será de mim? E ali se converteu. E foi para a igreja, se converteu, sentava no primeiro banco, e o profeta questionou: e agora? O pastor primeiro questionou: o que fez você aceitar Jesus? Foi louvor? Não. Foi a pregação? Não. Embora que a pregação é muito boa, os louvores são muito bons, mas não foi nada disso. E o profeta questionou: e agora, Gabi, o que você faz? Você tem problema com a igreja? Irmão Branham, agora eu sento lá no banco da frente, eu nem olho para a igreja, eu olho para o alvo. Mas Deus, Ele nos responde uma hora inesperada, em um lugar inesperado e de uma maneira inesperada. Tem que ser ovelha para receber a resposta de Deus. Entendeu? Nós vemos uma geração de crentes mimados. Se tiver 2 igrejas em uma cidade, vão clamar pela terceira, e se houver 20 anos, vai ter 4, 5 igrejas. E eles ficam de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. São crentes mimados, não pode falar nada no tocante à vida de ninguém, que muito embora o pastor não toque na vida de ninguém, prega a palavra, e a palavra vai cair. E se dá um arranhão, se falar algo duro, já não serve mais, ministério não serve mais. Crente mimado, você é crente mimado. Entendeu? Filho mimado, se você contrariar ele vai chorar, espernear, bater com as mãozinhas no chão, entendeu? E o profeta, ele diz assim que ele nunca viu um caso sequer de uma criança, de um bebê morrer de chorar. Pode deixar chorar, não morre. O profeta diz: não morre. Ele apenas está reivindicando algo que ele quer. E criança também não morre chorando, senão ele já estaria morto. Tanto que eu chorei quando era criança. Chorava sozinho, chorava de apanhar, e não morria até hoje. Então, mais os pais são mimados. Mima. Né? Mas Deus não nos mima. Criança, Deus não nos mima. Deus é um Deus que sabe educar os seus filhos. E duramente, e muitas das vezes severamente, Hebreus 12. Todos aqueles que são chamados para ser filho, eles sofrem, eles recebem correção dura. Vou ver se eu acho rapidamente aqui. E se não aceita a correção, não é filho. Não é filho, é bastardo. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação argumentada convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor. O filho não deve desprezar a correção do pai. Ah, mas quando o filho é mimado, meu pai é careta, meu pai não sabe, meu pai não entende. Meu Jesus, tudo que eu queria era ter um pai cristão. Sabe para quê? Para eu chegar nele e dizer assim: pai, estou passando por isso, eu gostaria que o senhor... O que o senhor acha? Quantos anos tem seu pai, irmão Tiago? 60, né? No meu caso, ele teria 16 anos. Se tivesse 60, né? Não daria, né? Se o meu pai fosse vivo hoje, ele teria mais ou menos 90 anos. Eu sou mais novo.
Agora você pode imaginar o que um pai de 90 anos, ou seu próprio pai de 60 anos, tem para te aconselhar você com 29, né? Você está entendendo? Com 29 anos, seu pai tem muito mais experiência, o dobro da sua idade, para te aconselhar. Mas há filhos ainda que desprezam o conselho do pai. Fala, pai, você que está falando não quer dizer nada para mim. Nada. Por mais que não venha a te ser aquilo que você quer escutar, mas você deve segurar o conselho do pai. Eu vou pelo seu conselho, pai, porque eu sei que o Senhor é vivido. Eu ouvi um testemunho de um pai pastor dizendo que quando ele mandou o filho dele estudando, ganhou uma bolsa nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele fez então uma quantia X, você vai ver com X, por mais que a sua bolsa, mas você tem despesa lá de comida e moradia. Você vai viver sobre um orçamento desse dinheiro. Eu não vou te mandar um centavo a mais, que eu não posso. Ao terceiro mês estourou o orçamento, e 3 dias antes de vencer o orçamento, ele vai ali, o pai pede para adiantar, e o pai não adianta o dinheiro para ele. Ele estourou o orçamento em 3 dias antes. E disse, pai, o senhor não sabe a gravidade, eu estou sem comida, não tem dia para comer. O problema é seu. Você deve ser sábio e segurar o orçamento por 30 dias. Não vou te mandar dinheiro. Se vira. Faz jejum. O filho disse que engoliu seco, mas depois de algum tempo, creio que 1 ano, o filho elogiou, não demorou tanto. Das duras do pai, ele dizia assim, pai, quando o senhor disse aquilo para mim, aquilo foi duro para mim. Mas eu fui incrédulo à minha própria mente, minha própria inteligência, porque eu pensei comigo, meu pai deve saber o que está fazendo. Então ele não contrariou o pai, não entendeu, não concordou, mas ele aceitou. Então muitas das vezes nós não compreendemos o que Deus faz, como lembrando a mensagem, eu sei. Ele chorando, falando que Deus tirou sua esposa e sua filha morrendo, e ele sozinho com Billy, enterrando sua filha, sua esposa, e como um lençol negro em cima da sua cabeça. Deus não respondia a sua oração. Ele não compreendeu o que Deus estava fazendo com ele. Não compreendeu. Pregando em cada esquina o nome de Jesus, orando pelos enfermos, as pessoas sendo curadas, e até próprio Satanás batendo nele, dizendo, ele ouve essa oração em relação aos outros, mas não ouve essa oração em relação à sua família, onde tinha irmãos morrendo, esposa morrendo, filha morrendo. Mas o irmão Branham diz assim, que Deus, ele estava amassando o William Branham, conforme se amassa umas pétalas, isso para sair a essência dele. E isso no momento não é fácil se suportar. É onde muitos não aguentam o primeiro teste, nem passam para a segunda fase. Os jovens estão se desviando, gente adulta estão se desviando, as pessoas estão voltando para o mundo de uma maneira tão demoníaca, que eu falo como o pastor Mauro disse, como que aguentou tanto tempo assentado nesses bancos? Para estar no mundo daquela forma, foi difícil aguentar ouvir a palavra de Deus. Mas criança, olha aqui o profeta, a Bíblia diz, não despreza a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Não desmaie. Aceitar a correção do Pai é uma coisa tão pequena perante a correção de Deus. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer um que recebe por filho, e suportai a correção. Deus os trata como filho, porque filho há quem o Pai não corrija. Então Deus está a nos corrigir
E não tem problema, pai, corrija seus filhos, porque lá no futuro eles vão agradecer a você como nós agradeceríamos nossos pais. Eu agradeceria minha avó se estivesse viva, você agradecer seu pai, sua mãe, por todas as correções. Mas se estás sem disciplina, uma criança sem disciplina, a qual não consegue receber um não dos seus pais, não é a hora, mais para frente, não agora, não pegue, no qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, não filho, porque o filho, ele obedece ao pai. Assim nós devemos também saber esperar o tempo de Deus. O tempo, a maneira que Deus responde. Parece que muitas vezes somos essas crianças mimadas. Não, Senhor, eu quero dessa forma. Senhor, eu quero aqui, eu quero lá. Eu quero dessa forma. Eu quero este carro e entra em uma conta alta. Eu quero essas roupas e entra na conta alta e vira uma loucura. Oh, meu Deus do céu. E Deus dá-nos sabedoria para tudo. Porque se nós soubermos para que nós estamos aqui, para que nós estamos vivendo, nós não ficaríamos ansiosos pelas coisas terrenas. Porque Jesus disse isso. Não fiquei ansioso pelo dia da manhã. Louvado seja Deus. Estou agradecido por isso. Tirou o fardo, não fiqueis ansiosos, porque cuidais que as aves do céu não plantam, não ceifam, não faz isso, não tem cada, e os vossos pais celestiais alimenta, cuida, liberta e cura e cuida delas, muito mais de vós. Mas nós vemos muitos crentes mimados, depressivos, ansiosos. Amém. Ora, né? Deus não desceu através de um sermão, mas da sarça ardente, veja, em uma hora inesperada, em um lugar inesperado, de uma maneira inesperada. Ele pensou que Deus o encontraria lá com uma vara em sua mão, com uma espada, ou o que quer que ele tenha usado para matar o egípcio, mas Deus o encontrou nem mesmo na igreja, mas sobre a montanha. Deus não se encontrou com ele entre os hinos, nos louvores, mas numa sarça ardente. Oh, e muitas vezes nós somos aos encontros, Senhor, eu vou encontrar contigo no encontro, porque lá tem uma multidão, tem multidão de pastores e de cantores, e às vezes saímos frustrados. E às vezes dirigindo sozinho, Deus fala contigo. Quantos já teve essa experiência? Sozinho. Uma vez no quarto de guerra. É onde que mais Deus fala, mais Deus responde. É no seu quarto de guerra, na sua caverna de oração. E não quando ele era um jovem, mas quando ele era um ancião. Deus o chamou depois que ele tinha 80 anos. Pense nisso. Então, às vezes, pensamos que porque estamos com 35 anos, ou 40, ou 44, a minha idade, ou o que quer que você tenha, você nunca está velho demais. Você tem uma alma que tem que viver para sempre. Então, apenas lembre-se, é sempre desta forma. Grava aí, irmão. É sempre desta forma. É sempre desta forma. É sempre desta forma. Um Deus, o Deus imutável, em um tempo inesperado, de uma maneira inesperada, num lugar inesperado. Oh, glória! Deus não faz como esses pais babão, não. Mães babona, não. Deus não faz isso, não. Não. Você vai ser o libertador, Moisés. Vai ser sim, é tu mesmo. Mas não vai ser com a espada que você quer, não. Vai ser dessa maneira, não, liderando um exército aí para derrubar o exército do egípcio, não. Eu sei que você é bom no que faz. Foi treinado para isso, mas vai ser assim, não, vai ser do meu jeito, Moisés. Vai lá pro deserto, vai viver 40 anos.
profeta disse que 40 anos para arrancar tudo que ele aprendeu no Egito. 40 anos para esquecer que ele era o grande Moisés. Até perdeu o talento de falar. Moisés era um grande locutor, né, Moisés? Ele falava bem, governava bem. Voltou do deserto gaguejando. Era tão ruim para falar que ele falou: Senhor, permita então que meu irmão Arão fale por mim, porque eu sou muito ruim de falar. Eu tinha gagueira, até isso ele adquiriu. Agora eu posso te usar. Oh, glória a Deus! E nós queremos. Eu já fui frustrado com isso. Eu já saí com a espada na mão achando que eu era Moisés. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pregar para aqui, pregar. Meu Deus, cadê as almas? A gente prega. Entendeu? E as mensagens chegam e nos confortam. Calma. Ansioso demais. Tempo da colheita, né? Vamos tomar Jacó. Jacó estava correndo, ele foi pego entre dois fogos, agora ele estava indo para casa, e Labão, seu sogro, estava vindo em direção atrás dele, porque sua esposa tinha roubado seus deuses, seus ídolos. Então ele se dá conta que Esaú estava vindo por outra direção. Uma direção Labão, outra direção o irmão de Jacó. Atrás dele, seu irmão, a quem ele tinha trapaceado. Agora este foi um momento bem inesperado para Deus visitá-lo. Bem inesperado. Mas ele estava. Aqui vinha Labão nessa direção. Aqui vinha Labão nessa direção e Esaú nessa direção. Mas Jacó cruzou o pequeno córrego e entrou em desespero. E talvez pela primeira vez em sua vida ele agarrou em algo que era real. E foi capaz de segurar até que veio a bênção. É isso que nós precisamos. O profeta diz assim: essa seria uma grande lição para todos nós. Quando vocês uma vez, agarrarem em algo que é real, segure-se nisso, não solte, não importa quantas vezes o sol passe, ou o que aconteça, quantas dores de fome venha, ou o que for, firme-se nisso, até que receba a sua bênção, até que tenha a promessa daquilo, fica firme! Ei, glória a Deus! É o que a mensagem escutamos, haver esse desespero. Oh, difícil essa carne. Eu lembro que quando a minha filha, recém-nascida, ela ficou 7 vezes internada com pneumonia. E naquele tempo, irmãos, não tinha acompanhante. Já pensou? Seu bebezinho, sei lá, fazer uma visita e largar no bercinho e voltar para casa? Voltar só no outro dia, no horário da visita? Não tinha acompanhante. Já que as enfermeiras não podiam cuidar dos filhos, tantas crianças. E eu orava desesperadamente todos os momentos da minha vida. Eu orava no amanhecer, no levantar, no almoço, café da manhã, andando na igreja, no pedido de oração, não orava por ninguém. Eu só intercedia pela minha filha, só era minha filha. E quando o pastor fez visita em casa e disse: irmão Cleve, você pode perder sua filha. Cuidado. E eu fiquei desesperado. Então, um dia na igreja, Deus me deu a resposta. E eu orando em favor da minha filha: Senhor, liberta minha filha, Senhor, liberta minha filha, Senhor, liberta minha filha, esse demônio de pneumonia, sai de perto dela, Jesus me ajude, tem misericórdia, Senhor. E uma voz então veio ao meu ouvido e disse: por que tu oras ainda por ela? Ela já foi curada. Aquilo me deu um arrepio, eu fiquei com a voz embarcada no olho, consegui orar mais nitidamente. E aquilo foi o ponto final. Nunca mais orei por minha filha até o dia de hoje.
e ela nunca mais teve pneumonia em relação a isso, né? Nunca mais orei para Deus libertar a pneumonia. Nunca mais ficou internado, nunca mais ficou ruim. Então, às vezes, precisa de desespero. Às vezes estamos fartos, estamos gordos, né? Estamos fortes, estamos ganhando bem, se vestindo bem, temos tudo, então nós não oramos, nós não buscamos, e às vezes ficamos ainda até chateados com Deus, porque Deus não nos responde da maneira que nós queremos. Ficamos chateados, nossa, mas eu oro tanto, eu peço tanto para Deus, e Deus não me responde, Deus não me responde. Calma! Calma. Então o profeta diz: fique firme, fique firme, fique firme. Ele colocou sua esposa e todos distante dele, separou e manteve-se firme, porque foi pego entre dois fogos, de um lado Labão, do outro lado Esaú, e Deus encontrou em uma forma inesperada, em um tempo inesperado, em um lugar inesperado. Foi ali onde Deus o encontrou, no vale de Jaboque. Ele lutou com Deus, e Deus mudou toda a sua natureza, mas mudou até de nome. Nunca mais foi Jacó, se tornou Israel. Nunca mais se tornou trapaceiro, mas foi pai das nações. Pai da nação. Toca um fundo, Mansuzinha, para nós. Isaías, o profeta, um jovem companheiro, se apoiou num bom braço do rei. Ele era um bom homem. E ele havia tido as coisas, ele havia tido as coisas fáceis. Esse é o problema. Criança não quer ter as coisas fáceis, não. Entendeu? Não. Faça por merecer. Você quer ter um lazer? Mãe, eu vou limpar essa casa aqui, a senhora pode me dar um lazer que eu quero? Seu pai vai lá, você merece. Vocês têm que ter deveres em casa. Quantas de vocês arrumam a cama de vocês, meninas? Já arruma? Arruma? É isso, arrumar, varrer, lavar as louças, né? Um pouquinho pelo menos. Ele havia tido as coisas fáceis, mas um dia o rei morreu. Isaías, o profeta, foi ao altar à casa de Deus. Ele se espelhava no rei Ezequias. Uzias. O rei era tudo para ele. Mas quando o rei morreu, ele foi à casa de Deus, ao altar da casa. Enquanto ele estava orando ali. Por quê? Sabe por quê? Porque o seu rei, a qual era o seu homem a se seguir, um homem de exemplo, morreu de lepra, leproso. E ele disse assim: se o homem a quem eu tenho por exemplo morreu de lepra, e lepra é a maldição divina de Deus, e eu? E agora? O profeta vem e fala assim: nunca toma homem nenhum como teu exemplo, mas Cristo é o nosso exemplo. O problema é que o homem gosta de olhar para outro homem e ter como exemplo. Foi o que Isaías tinha. Então ele foi para o altar, ele foi para a casa de Deus, e quando ele estava orando ali, ele foi pego em seus próprios pecados e visão, e ele clamou. Quando ele enxergou que ele tinha pecado, que ele estava em erro, então ele gritou a palavra mais difícil. Quando as pessoas se encontravam em maldição, ele gritou: ai de mim! Ai de mim! Quando ele viu os anjos com as asas sobre suas faces, as asas sobre seus pés, e voando e clamando: santo, santo é o Senhor. Então ele clama: ai de mim! Essa palavra é quando a pessoa estava perdida. Ai de mim! Pois sou
um homem de lábios impuros. Você quer ver o ser humano, o homem pecador? Você quer ver quando a pessoa é um ateísta, um ateu? Ela vai descobrir que ela não é um ateu de verdade quando ela estiver na beira da morte, quando ela vai gritar: ai de mim, tem misericórdia, Deus! Ele sempre grita: Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu ouvi a voz da caixa preta de um Boeing que caiu. Segundo antes do avião impactado explodir, o comandante gritou: Jesus, tem misericórdia. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e foi pego em um tempo inesperado, em um lugar inesperado. Aleluias. Nós vamos continuar na próxima. Essa mensagem é maravilhosa e ela vai bater com essa mensagem depois, a posição de um crente em Cristo. Essa mensagem é maravilhosa, irmão, que você vai entender que nós não temos que pressionar Deus. Às vezes nós pressionamos Deus, eu às vezes tenho pressionado Deus, eu peço perdão, Senhor. Nós parecemos criança mimada, pedindo para Deus: Deus, dá-me, dá, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda. E a Deus não vai nem tirar a sua fraqueza enquanto Ele não quiser. Deus não vai te dar algo que você não quer, que você precisa, que você quer, porque você não precisa. E Deus vai ver precisa daquele espinho na carne, né? Paulo disse: Senhor, tira de mim isso. Deus fala para ele assim: Paulo, não, minha graça te basta. A minha graça te basta. Tem gente querendo tirar crente do corpo de Cristo, querendo fazer isso, fazer aquilo. Você já pode imaginar esse Deus imutável trabalhando de uma maneira inesperada, ele só olhando assim, só olhando. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir no tempo dele, na hora dele. Graças a Deus. Vamos agradecer. Querido Deus, eu peço perdão, Senhor, por pressionar muitas vezes, reclamar para o Senhor intensamente, parecendo uma criança mimada. Me dê, eu quero. Tira isso de mim, tira. Senhor, está em tuas mãos, no seu tempo, ó Pai, no seu tempo, da sua maneira, do jeito do Senhor, aonde o Senhor desejar. Eu te agradeço por isso, ó Pai, por essa mensagem. Nós vemos, Senhor, o ensinamento das crianças, que foi no tempo certo profetizado pelo profeta. Foi no lugar correto. Isso foi no momento correto. Eles estavam em oração, aonde foi dito para eles ficarem. E ali receberam o teu Espírito Santo, ó Pai. Tudo o tempo, momento, no lugar correto. E eu oro, Senhor, sobre este ministério, a qual eu mais almejo, mais que a minha própria vida, e dê fruto do Espírito Santo, ó Pai. O quanto que eu desejo de almas rendendo ao Senhor, sendo batizado, pessoas reconciliando contigo, ó Pai. Mas nós entendemos hoje que é no seu tempo. Muitas das vezes o Senhor está tratando com eles lá no mundo. E nós clamamos: traz, Senhor. Nós apenas entregamos em tuas mãos, no seu tempo certo, da maneira correta. O Senhor fará toda essa planta florescer. Não adianta nós abrir o buraco e olhar o milho se está brotando. Não adianta nós mexer na plantinha depois de grande e ver se está tendo fruto. É no tempo do Senhor. E nós te agradecemos por tudo isso, Pai, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
cantar um hino, despedida. Sol maior. Eu tenho cópia desses hinos, eu vou trazer a igreja cantar. Uma tormenta, irmã Suzana. Sol maior. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Uma tormenta, Sol maior. Uma tormenta. Sol maior? Que tira a direção e causa dor, te sentes perdido, sem esperança no teu caminho, não estás sozinho. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças para vencer. Enxugarei teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento. Sou o Senhor, teu Deus. Dói meu coração de te ver chorar. Eu sei, é difícil, são tantas lutas que acontece a todos. Você vai vencer o forte vento ou a tormenta. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças para vencer. Enxugarei teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor, teu Deus. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Oséias. Faz a oração final. E até terça-feira, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Tiago pela casa. O irmão agradece por Deus ter abençoado com a casa maravilhosa. Boa noite com Jesus. Primeiramente, os irmãos que estão conosco, a irmã Edna em Jaboticabal, Deus abençoe. A irmã Valdelice Cruvinel em Montevidéu, Goiás. Irmão Alessandro lá em Manga, Minas Gerais também. A irmã Ângela Pessoa em Taquaritinga. A irmã Cristina Canhete aqui em Neves Paulista. A irmã Maria José Breschi, eu acredito que é em Terra Roxa. Deus abençoe os irmãos pela internet conosco. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito e maravilhoso, mais uma vez, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade rica que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais essa semana que se passou. Obrigado. E te agradecemos também, Pai, pela casa que o Senhor tem provido para o Monte Tiago, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Te agradecemos por tudo e também, Pai, por mais uma semana que se inicia. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Leva-nos em paz para os nossos lares, ao que muito te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.